Meu nome é Isabel e tenho uma história para contar. Uma história de amor, traição e descoberta pessoal que mudou minha vida para sempre. Tudo começou há 3 anos, quando um acidente de carro me levou a passar várias semanas no hospital. Foi lá que conheci a doutora Renata, uma residente que se tornaria alguém muito especial para mim. No dia do acidente, lembro-me de estar dirigindo de volta para casa depois de um longo dia de trabalho. Estava cansada, distraída, pensando no jantar que tinha que preparar e nas 1000 coisas que ainda tinha pendentes. Foi apenas um segundo de distração, mas bastou para que eu perdesse o controle do carro. A próxima coisa de que me lembro é acordar em uma cama de hospital, com o corpo dolorido e a mente confusa. Foi então que a vi pela primeira vez. A doutora Renata entrou no meu quarto com um sorriso caloroso e olhos que transmitiam uma mistura de profissionalismo e empatia. "Olá, Isabel", disse ela com voz suave. "Sou a doutora Renata. Como você está se sentindo?" Sua presença me tranquilizou imediatamente, apesar da dor e da confusão que eu sentia. Durante as semanas seguintes, Renata se tornou uma constante em minha vida. Ela vinha me ver várias vezes ao dia, sempre com aquele sorriso reconfortante. Explicava-me cada procedimento com paciência, respondia a todas as minhas perguntas e me animava nos momentos difíceis. Pouco a pouco, comecei a esperar ansiosamente por suas visitas. Meu marido, Caio, também vinha me ver todos os dias. Ele sempre foi um homem atencioso e carinhoso, e durante minha estadia no hospital não foi exceção. Trazia minhas comidas favoritas, lia livros para mim e me mantinha atualizada sobre o que acontecia em casa. No entanto, por alguma razão, comecei a perceber que esperava com mais entusiasmo as visitas de Renata do que as de Caio. À medida que os dias passavam, Renata e eu começamos a falar de coisas que iam além do meu estado de saúde. Descobrimos que tínhamos muitas coisas em comum. Ambas amávamos literatura, tínhamos gostos similares em música e compartilhávamos uma paixão por viajar. Nossas conversas se tornaram cada vez mais longas e profundas. Às vezes, ela até ficava depois do seu turno só para continuar conversando comigo. Uma noite, depois que Caio tinha ido embora, Renata veio me ver como de costume. Ela estava especialmente cansada naquele dia, dava para notar em seus olhos. "Foi um dia difícil", me disse, sentando-se na cadeira ao lado da minha cama. "Mas conversar com você sempre me anima." Suas palavras fizeram meu coração dar um salto. Foi nesse momento que percebi que o que sentia por Renata era mais do que simples gratidão ou amizade. Os dias seguintes foram uma mistura de confusão e emoção. Por um lado, estava Caio, meu marido, o homem com quem eu havia compartilhado os últimos 10 anos da minha vida. Por outro lado, estava Renata, essa mulher que havia entrado na minha vida de repente e que despertava em mim sentimentos que nunca havia experimentado antes. Finalmente, chegou o dia da minha alta. Uma parte de mim estava feliz em voltar para casa, mas outra parte temia perder o contato com Renata. Enquanto eu arrumava minhas coisas, ela entrou no quarto. "Então, hoje é o grande dia", disse com um sorriso que não chegava aos seus olhos. "Vou sentir sua falta, Isabel." Sem pensar, abracei-a. Foi um abraço longo, talvez longo demais para ser apenas uma despedida entre médica e paciente. Quando nos separamos, vi algo em seus olhos que me deixou sem fôlego. Seria possível que ela sentisse o mesmo que eu? Antes que eu pudesse dizer algo, Caio entrou no quarto. O momento se quebrou, mas a sensação permaneceu. De volta em casa, tentei retomar minha vida normal, mas meus pensamentos sempre voltavam para Renata. Caio notava que algo havia mudado, mas atribuía isso ao trauma do acidente. Eu me sentia culpada pelos sentimentos que tinha por Renata, mas ao mesmo tempo não podia evitá-los. Algumas semanas depois da minha alta, recebi uma mensagem de Renata. Ela queria saber como eu estava e se eu gostaria de tomar um café. Meu coração acelerou ao ler a mensagem. Sabia que era perigoso. Kai estava brincando com fogo, mas não pude resistir. Aceitei.
Nos encontramos em uma pequena cafeteria perto do hospital. Vê-la fora do contexto do hospital foi uma experiência completamente nova. Ela estava com o cabelo solto, vestindo jeans e uma blusa simples, tão diferente do seu uniforme de médica. Estava ainda mais bonita do que eu lembrava. A conversa fluiu, como se nunca tivéssemos nos separado. Falamos de tudo e de nada, rimos, compartilhamos anedotas. O tempo passou voando e antes de percebermos, 3 horas tinham se passado. Foi então que Renata me disse algo que mudaria tudo. Sabe, eu moro no mesmo condomínio que você. Te vi algumas vezes de longe, mas não queria invadir seu espaço. Essa revelação fez meu coração dar um salto. A ideia de ter Renata tão perto era emocionante e assustadora ao mesmo tempo. A partir desse momento, começamos a nos ver com mais frequência. Primeiro eram encontros casuais no condomínio. Depois, encontros para tomar café ou dar uma caminhada. Cada vez que a via, meus sentimentos ficavam mais fortes. Caio começou a notar mudanças no meu comportamento. Eu estava mais distante. Passava mais tempo fora de casa. Quando ele me perguntava, eu dizia que estava me encontrando com uma amiga que havia conhecido no hospital. Não era uma mentira, mas também não era toda a verdade. Uma tarde, enquanto passeávamos pelo parque do condomínio, Renata parou de repente, olhou-me nos olhos e disse: Isabel, acho que estou me apaixonando por você. Suas palavras me deixaram sem fôlego. Era exatamente o que eu queria ouvir, mas ao mesmo tempo, me encheu de pânico. O que eu deveria fazer agora? Não respondi imediatamente. Minha mente era um turbilhão de emoções e pensamentos contraditórios. Por um lado, sentia uma alegria imensa ao saber que meus sentimentos eram correspondidos. Por outro lado, o peso do meu casamento e o medo do desconhecido me paralisavam. Renata interpretou meu silêncio como rejeição e começou a se desculpar. Sinto muito. Não deveria ter dito nada. Entendo se você não sente o mesmo. Eu só... Interrompia pegando sua mão. Renata disse com voz trêmula. Eu também sinto algo por você. Algo que nunca senti antes. Mas sou casada. E isso é complicado. Ficamos ali, no meio do parque, sem saber o que fazer ou dizer. Finalmente, decidimos que precisávamos de tempo para pensar. Nos despedimos com um abraço que durou mais do que o necessário, ambas relutantes em nos separar. Os dias seguintes foram um inferno. Não conseguia parar de pensar em Renata, em suas palavras, no que poderia ser se eu me atrevesse a dar o passo. Ao mesmo tempo, a culpa me consumia. Caio não merecia isso. Ele sempre havia sido um bom marido, atencioso e carinhoso. Como eu podia sequer considerar traí-lo? Tentei me distanciar de Renata, mas morando no mesmo condomínio, era quase impossível não nos cruzarmos. Cada vez que a via, mesmo que fosse de longe, meu coração acelerava. Comecei a inventar desculpas para sair, esperando vê-la casualmente. Me sentia como uma adolescente novamente, emocionada e aterrorizada em partes iguais. Caio começou a fazer mais perguntas. Notava que algo havia mudado, que eu estava diferente. Uma noite, enquanto jantávamos, ele me perguntou diretamente: a outra pessoa, Isabel? Sua pergunta me pegou desprevenida. Neguei veementemente, mas a culpa deve ter ficado evidente em meu rosto, porque Caio não pareceu convencido. Naquela noite, não consegui dormir. Levantei-me e saí para a varanda. Precisava de ar fresco. Foi então que a vi. Renata estava em sua varanda, 2 andares abaixo. Nossos olhares se cruzaram e, sem dizer uma palavra, ambas entendemos que precisávamos conversar. Nos encontramos no parque do condomínio às 2 da manhã. Era uma loucura, eu sabia, mas não podia continuar assim. Quando cheguei, Renata já estava lá, sentada em um banco. Ela estava tão linda sob a luz da lua que fiquei sem fôlego. Isabel, disse assim que me viu. Não posso continuar assim. Sei que você é casada. Sei que isso está errado. Mas não posso evitar o que sinto por você. Se você me disser que não sente o mesmo,
que não há nenhuma possibilidade, eu me afastarei, mas preciso saber. Sua honestidade me desarmou completamente. Naquele momento, todas as minhas dúvidas se dissiparam. Sabia que o que estava prestes a fazer mudaria minha vida para sempre, mas já não podia mais negar. Me aproximei dela, tomei seu rosto entre minhas mãos e a beijei. Foi um beijo cheio de paixão contida, de emoções reprimidas durante semanas. Quando nos separamos, ambas tínhamos lágrimas nos olhos. Eu também te amo, Renata, disse finalmente. Mas não sei como lidar com isso. Estou com medo. Renata me abraçou fortemente. Eu sei, disse. Eu também estou com medo. Mas acho que o que temos vale a pena lutar por isso. Se você estiver disposta, estarei com você em cada passo do caminho. Aquela noite marcou um antes e um depois na minha vida. Sabia que tinha decisões difíceis pela frente, mas pela primeira vez em muito tempo, me sentia realmente viva. O problema era que agora eu tinha que enfrentar a realidade da minha situação. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Por um lado, estava a emoção deste novo amor, a alegria de estar com Renata. Por outro, a culpa por enganar Caio e o medo das consequências das minhas ações. Tentei manter as aparências em casa, mas cada vez ficava mais difícil. Caio notava que algo não estava bem. Ele me perguntava constantemente se eu estava bem, se precisava conversar sobre algo. Sua preocupação só aumentava minha culpa. Eu sabia que tinha que tomar uma decisão, mas não me sentia preparada para enfrentar a verdade. Enquanto isso, minha relação com Renata se fortalecia. Nos víamos em segredo, aproveitando cada momento que podíamos estar juntas. Era emocionante e assustador ao mesmo tempo. Cada vez que estava com ela, sentia que estava onde deveria estar. Mas cada vez que voltava para casa com Caio, a culpa me consumia. Um dia, quase fomos descobertas. Estávamos na casa de Renata, acreditando que tínhamos a tarde livre. De repente, ouvimos alguém batendo à porta. Era uma das vizinhas, que vinha pedir açúcar. Tive que me esconder no armário enquanto Renata atendia a vizinha. Foi uma experiência surreal e aterrorizante. Quando a vizinha foi embora, Renata e eu nos olhamos e começamos a rir, mas era um riso nervoso. Sabíamos que não podíamos continuar assim por muito tempo. Naquela noite, quando voltei para casa, Caio estava me esperando. Sua expressão era séria, preocupada. Isabel, disse, precisamos conversar. Meu coração acelerou. Ele sabia? Alguém nos tinha visto? Tenho notado que você tem estado distante ultimamente, continuou. Sei que o acidente foi difícil para você, mas sinto que há algo mais. O que está acontecendo, Isabel? Seja o que for, podemos enfrentar juntos. Suas palavras partiram meu coração. Caio era um bom homem, não merecia isso. Naquele momento, soube que tinha que ser honesta com ele. Não podia continuar vivendo essa mentira. Caio, comecei, com a voz trêmula. Você tem razão. Há algo que preciso te dizer. E então, com o coração na mão, contei tudo a ele. Falei sobre Renata, sobre como nos conhecemos no hospital, sobre como surgiram esses sentimentos que eu não podia controlar. Caio me ouviu em silêncio, seu rosto uma máscara de dor e confusão. Quando terminei, ele se levantou e saiu do quarto sem dizer uma palavra. Ouvi-o sair de casa, fechando a porta com mais força do que o necessário. Fiquei ali, sentada no sofá, chorando. Sabia que acabava de destruir meu casamento, mas ao mesmo tempo sentia um estranho alívio. Já não tinha que viver com o peso da mentira. Caio não voltou naquela noite, nem na seguinte. Quando finalmente retornou, 3 dias depois, seu rosto mostrava o cansaço e a dor de alguém que passou noites sem dormir. Estive pensando, disse, sentando-se na minha frente, e acho que precisamos de tempo. Tempo para pensar, para entender o que realmente queremos. Sua reação me surpreendeu. Esperava gritos, acusações, mas em vez disso, Caio estava sendo maduro e razoável. Percebi o quanto o havia subestimado. Acho que deveríamos nos separar por um tempo.
continuou. Mas você precisa explorar esses novos sentimentos e eu preciso de tempo para processar tudo isso. Assenti, incapaz de falar. Caio se levantou, me deu um beijo na testa e foi arrumar algumas coisas. Naquela mesma tarde, ele se mudou temporariamente para a casa do irmão. Fiquei sozinha em nossa casa, uma casa que de repente parecia grande demais e vazia. Liguei para Renata e contei tudo o que havia acontecido. Ela ficou em silêncio por um momento antes de dizer: Isabel, sinto muito. Sei que isso é difícil para você. Quer que eu vá aí? Eu disse que sim, que precisava da presença dela mais do que nunca. Renata chegou meia hora depois. Ela me abraçou fortemente e ficamos assim por muito tempo. Não falamos muito naquela noite. Simplesmente ficamos juntas, processando tudo o que havia acontecido. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Por um lado, havia a liberdade de poder estar com Renata abertamente. Por outro, a culpa e a dor por ter magoado Caio. Meus amigos e família se dividiram quando souberam da notícia. Alguns me apoiaram, outros me julgaram duramente. Foi um período difícil, mas Renata esteve ao meu lado o tempo todo. Enquanto isso, Caio e eu mantínhamos um contato mínimo, principalmente para discutir assuntos práticos. Cada vez que falava com ele, podia sentir sua dor, e isso me destroçava. Olhei para ele surpresa, sem saber o que dizer. Isabel, continuou, estávamos juntos há anos, mas acho que em algum momento deixamos de crescer juntos. Nos tornamos cômodos, rotineiros, e quando Renata apareceu, ela te mostrou uma parte de você mesma que você tinha esquecido. Suas palavras me deixaram sem fôlego. Não esperava esse nível de compreensão da parte dele. Não estou te culpando, continuou. Acho que ambos temos responsabilidade nisso. E embora me doa, acho que deveríamos nos divorciar. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Embora soubesse que era uma possibilidade, ouvi-lo em voz alta tornava tudo real. Caio, comecei, mas ele me interrompeu. Tudo bem, Isabel, não é fácil para mim dizer isso, mas acho que é o melhor para nós dois. Você merece ser feliz. E se essa felicidade está com Renata, então é assim que deve ser. Ficamos em silêncio por um momento, ambos com lágrimas nos olhos. Finalmente, estendi minha mão e peguei a dele. Obrigadas, Caio. Por tudo. Por sua compreensão. Por seu amor todos esses anos. Sinto muito por como as coisas terminaram. Nos despedimos com um abraço que marcava o fim de uma etapa de nossas vidas e o início de outra. Quando contei a Renata sobre minha conversa com Caio, ela me abraçou fortemente. Estou aqui para você, me disse. Mas sei que isso não é fácil e entendo se você precisar de tempo. Os meses seguintes foram um período de adaptação. O processo de divórcio foi surpreendentemente amigável, graças em grande parte à maturidade de Caio. Renata e eu decidimos ir devagar, conscientes de que nosso relacionamento havia começado em circunstâncias complicadas. Pouco a pouco, fomos construindo nossa vida juntas. Renata se mudou para minha casa depois de 6 meses. Foi um grande passo, mas parecia certo. Nosso amor continuava crescendo a cada dia, e embora às vezes eu me sentisse culpada pela forma como as coisas aconteceram, sabia no meu coração que tinha tomado a decisão certa. 1 ano depois da minha separação de Caio, recebi um convite que me surpreendeu. Caio ia se casar novamente. Ele havia conhecido alguém em uma viagem de trabalho e tinham se apaixonado. Vê-lo feliz e seguindo em frente com sua vida me encheu de uma estranha mistura de alegria e nostalgia. Renata me encorajou a ir ao casamento. Acho que seria um bom encerramento para vocês dois, me disse. E ela tinha razão. Ver Caio feliz com sua nova esposa me ajudou a deixar ir os últimos vestígios de culpa que ainda sentia. Enquanto observava Caio dançar com sua nova esposa, Renata se aproximou e pegou minha mão. Você está bem? Me perguntou suavemente. Olhei para ela e sorri. Sim, respondi. Acho que todos encontramos nosso caminho.
Naquela noite, enquanto Renata e eu dançávamos juntas no casamento do meu ex-marido, percebi o quanto minha vida havia mudado nos últimos anos. Tinha passado por momentos difíceis, tinha cometido erros, tinha magoado pessoas que amava, mas também tinha encontrado um amor verdadeiro. Tinha aprendido mais sobre mim mesma do que jamais pensei ser possível. Agora, 3 anos depois daquele fatídico acidente de carro que me levou a conhecer Renata, posso dizer que sou verdadeiramente feliz. Nosso relacionamento teve seus altos e baixos, como qualquer outro, mas a cada dia me apaixono mais por ela. Renata continua trabalhando no hospital, agora como médica efetiva. Eu voltei ao meu trabalho, mas também comecei a escrever. Toda essa experiência me inspirou a compartilhar minha história, com a esperança de que possa ajudar outras pessoas que estejam passando por situações semelhantes. Caio e eu conseguimos manter uma amizade cordial. Nos vemos de vez em quando, e sempre é agradável colocar a conversa em dia. Vê-lo feliz com sua nova família me conforta e me faz sentir que, apesar de toda a dor, as coisas acabaram bem para todos. No entanto, nem tudo foi fácil. Houve momentos em que duvidei das minhas decisões. Momentos em que o peso das minhas ações me oprimia. Renata sempre esteve lá para me apoiar, mas também tive que aprender a me perdoar. Uma noite, enquanto Renata e eu jantávamos na nossa varanda, olhando as estrelas, ela me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Isabel, disse, pegando minha mão, se você pudesse voltar atrás, mudaria alguma coisa? Fiquei em silêncio por um momento, refletindo. Eu mudaria alguma coisa? Evitaria a dor que causei a Caio? Me afastaria de Renata para manter meu casamento? Finalmente, olhei nos olhos de Renata e respondi, não, não mudaria nada. Sei que causei dor, e sempre lamentarei isso, mas esse caminho me levou até você, me levou a me descobrir, e não posso me arrepender disso. Renata sorriu e me beijou suavemente. Te amo, Isabel, sussurrou. E eu amo você, respondi. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Renata, refleti sobre tudo o que havia acontecido. O acidente, o hospital, o caso, o divórcio, o novo começo. Cada evento, cada decisão tinha me levado a esse momento. Percebi que a vida não é preto no branco. Às vezes, o amor chega no momento menos esperado e da forma menos convencional. Às vezes, para ser feliz, você tem que tomar decisões difíceis que podem machucar outras pessoas, mas no final, você tem que ser fiel a si mesma. Minha história é uma história de amor, sim, mas também é uma história de crescimento pessoal, de autodescoberta. É uma história sobre aprender que está tudo bem em cometer erros, que está tudo bem em mudar de opinião, que está tudo bem em buscar sua própria felicidade. Não sei o que o futuro me reserva. Talvez Renata e eu nos casemos algum dia. Talvez adotemos crianças. Ou talvez simplesmente continuemos vivendo dia após dia, desfrutando do nosso amor. O que sei é que isso aconteça o que acontecer. Enfrentarei o futuro sem medo, com Renata ao meu lado. E para todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, que estão lutando com decisões complicadas, que estão tentando encontrar seu caminho no amor e na vida, eu digo, sejam honestos consigo mesmos, sejam corajosos. O caminho pode ser difícil, mas a recompensa de viver uma vida autêntica vale a pena. Minha história de amor não é convencional. Começou com um acidente, floresceu em um hospital, sobreviveu à culpa e à dor e, finalmente, encontrou seu caminho. É uma história de segundas chances, de amor inesperado, de crescimento pessoal. E embora minha história com Renata continue se escrevendo a cada dia, sinto que aprendi uma das lições mais importantes da vida. O amor verdadeiro, em qualquer forma que chegue, é um presente que não deve ser ignorado. Então, para todos que estão lendo isso, eu digo, não tenham medo de amar, não tenham medo de mudar, não tenham medo de ser quem realmente são, porque no final, isso é a única coisa que realmente importa. E com isso, queridos leitores,
chego ao final da minha história, pelo menos ao final desta parte da minha história. Porque, como todos sabemos, a vida continua, o amor evolui e sempre há novos capítulos para escrever. Espero que minha experiência tenha tocado vocês de alguma forma, que talvez os tenha feito refletir sobre suas próprias vidas e relacionamentos. Lembrem-se, não há um caminho certo ou errado no amor. Só há o seu caminho. Obrigada por me acompanharem nesta jornada de autodescoberta e amor. E quem sabe, talvez um dia eu volte para contar a vocês o próximo capítulo da minha vida com Renata. Até lá, desejo a vocês amor, coragem e força para seguirem seus corações, não importa aonde eles os levem. Com todo o meu carinho, Isabel, P.S. E para aqueles que estão se perguntando, sim, Caio compareceu ao nosso casamento no ano passado. Foi um gesto que significou muito para todos nós. A vida tem uma maneira curiosa de unir as pontas soltas, não é?